A hora da graça. A hora da graça. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Meus irmãos, meu muito bom dia a você que mais uma vez está conosco para estarmos juntos nesse devocional diário. E eu quero vos deixar uma palavra nesta manhã que se encontra no Salmo de número 34. Estarei lendo somente o versículo 1 que diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Meus queridos irmãos, Davi, quando ele escreveu esse salmo num momento muito difícil, porque ele estava passando por lutas, por perseguições, ele estava passando por adversidades, sendo perseguido pelo rei Saul, tendo que se esconder pelos desertos, pelas cavernas. Mas Davi, ele nos faz essa grande declaração, aonde ele dizia que mesmo na perseguição, mesmo nas lutas, ele estaria louvando ao Senhor em todo o tempo. E eu entendo, querido, que o nosso louvor a Deus, ele tem que ser em todo o tempo. Porque louvar a Deus somente quando tudo vai bem na nossa vida é muito fácil. Louvar a Deus quando você não está passando por provação nenhuma, quando você não está passando por luta alguma, é muito fácil, querido irmão. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos louvar a Deus em todo o tempo. Ou seja, continuamente o nosso louvor tem que ser dado a Ele, independente do que nós estejamos passando. Estejamos passando por momentos difíceis, por momentos de luta, por momentos de tribulações, nós nunca podemos parar de adorar a Deus. Porque eu entendo, querido irmão, que o nosso culto, ele não se resume somente a 2 horas que nós passamos na igreja adorando a Deus, não. O nosso culto, ele tem que ser 24 horas por dia. E Davi, ele tinha esse entendimento, por isso ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Então ele estava na prova, ele estava louvando a Deus. Ele estava na bonança, na bênção, ele estava adorando a Deus. Ele estava passando pelos desertos, ele estava adorando a Deus. Ele estava escondido na cova, na caverna de Adulão, ele estava adorando a Deus. Aleluia. Então, em todo momento, o nosso louvor tem que ser dado ao nosso Deus, querido irmão. Porque quando nós adoramos a Ele em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio às perseguições, aí você pode ter certeza que o nosso louvor, ele sobe como incenso, como aroma suave, e Deus recebe, aleluia, aquele louvor. A sua narina aspira aquele cheiro suave do nosso louvor, do sacrifício de louvor que nós estamos dando a Ele. O maior exemplo disso também nós podemos dizer que foi Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam presos na cidade de Filipos por pregar a palavra de Deus, por libertar aquela jovem pitonisa. Eles foram para a prisão, mas a palavra do Senhor vai dizer ali em Atos capítulo 16 que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvores a Deus, e os outros presos os escutavam. Portanto, mesmo naquela situação difícil, Paulo e Silas, eles adoravam a Deus, eles louvavam a Deus. E sabe o que aconteceu, querido irmão, querida irmã? Enquanto eles estavam louvando e adorando a Deus, um grande terremoto aconteceu naquela prisão e eles foram libertos das cadeias que os prendiam. Então eu entendo que quando nós damos a Deus o nosso louvor ele tem o poder, aleluia, de abrir cadeias, ele tem o poder de quebrar cadeias, ele tem o poder de cortar amarras, porque o nosso Deus, ele é entronizado no meio dos louvores. Eu entendo também, querido irmão, querida irmã, que o nosso louvor é a maior arma de guerra que nós temos nas mãos. Quando você lê a palavra do Senhor, você vai ver que quando Israel estava acampado no deserto, todas as vezes que eles iriam sair a peleja contra os seus inimigos, e eles então perguntavam a Deus. Quando você lê Juízes capítulo 1, você vai ver isso, eles perguntando a Deus: quem de nós, qual tribo subirá primeiro? E Deus dizia: Judá subirá primeiro. E isso nos traz um grande ensinamento. Por que Judá subia primeiro contra os adversários? É porque quando Leia, ela teve Judá, ela disse: louvarei ao Senhor
Senhor mais uma vez por esse filho que ele me deu. Então o nome Judá significa louvor. Então o nosso louvor tem que ir na frente. O nosso louvor tem que ir primeiro. O nosso louvor é a maior arma de guerra. E quando Judá ia na frente, os seus inimigos eram destruídos. Os seus inimigos, aleluia, eram desbaratados. Portanto, querido irmão, o maior exemplo disso também foi aquilo que aconteceu com Josafá. Quando aquele grande exército veio contra Josafá, ele não sabia o que ele iria fazer. Mas Deus então levanta um homem da tribo de Levi chamado Jaziel e diz: Josafá, nessa peleja você não terá que pelejar. Somente esteja em pé e olhe o livramento do Senhor. E sabe o que Josafá fez? Ele colocou os levitas, ele colocou os cantores na frente do exército. E o texto sagrado vai dizer em 2 Crônicas 20, que enquanto eles começaram a louvar, Deus destruiu os seus adversários. Portanto, querido, o louvor é a maior arma de guerra que você tem em mãos. Portanto, então adore ao Senhor. Não importa o que você esteja passando, não importa a luta, não importa a dificuldade. Talvez nessa manhã você está me ouvindo e você esteja passando por uma grande tribulação. Talvez, aleluia, você está passando, aleluia, por uma enfermidade, mas eu quero dizer para você, continue adorando, continue louvando, que o teu louvor não cesse, que o teu louvor continue, aleluia, todos os dias, que você possa continuamente estar adorando ao Senhor, e você vai ver, aleluia, que os teus inimigos serão também destruídos. Davi, ele tinha esse entendimento, o nosso Deus, ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então quando você começa a louvar, se você está angustiado, Deus vai tirar aquela angústia. Se você está atribulado, Deus vai tirar aquela tribulação. Se o adversário tem se levantado contra você, ele não suporta um louvor a Deus. Mas eu estou falando louvores a Deus, querido, louvores verdadeiramente dados a Deus. Nós estamos vivendo em dias que infelizmente muitas músicas têm sido compostas, mas você vai ver a letra não tem nada a ver com louvor a Deus. Eu estou dizendo de louvor a Deus, quando você louva, assim como Davi, quando ele louvava a Deus com a sua harpa, o espírito mal tinha que sair de Saul. Então o diabo vai bater em retirada quando você adora a Deus, quando você louva a Deus, e o próprio Deus também, aleluia, ele vai dar a vitória que você precisa. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se também no canal para que nós possamos ter mais relevância. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, no nome de Jesus.